Minha nora me chamou de miserável e mandou-me expulsar do próprio aniversário dela. Os seguranças me retiraram da mesa naquele restaurante chique. Nunca fui tão humilhado. Sentei no banco da praça em frente ao restaurante, olhando para os seguranças que me escoltaram para fora como se eu fosse um criminoso. As luzes douradas do salão ainda brilhavam através das janelas, e eu conseguia ouvir as risadas dos convidados celebrando minha humilhação. Se você também já foi julgado pela aparência, se também já foi desprezado por quem deveria te respeitar, ajeita aí, porque hoje o café vem com gosto de vingança. E se você gosta dessas histórias, onde a prepotência recebe o troco que merece, já se inscreve aqui no cafezinho com seu João. O que aconteceu no dia seguinte vai fazer você acreditar que justiça ainda existe neste mundo. Meu nome é João Oliveira, tenho 70 anos, e durante 45 anos, construí do zero uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A Inovatec hoje vale mais de $800 milhões, tem 5.000 funcionários e fatura cerca de 200 milhões por ano. Mas ninguém da minha família sabe disso. Há 5 anos, depois de um infarto que quase me matou, tomei uma decisão que mudou completamente minha vida. Fingi me aposentar. Oficialmente, passei a empresa para o meu diretor-presidente, Dr. Carlos Mendes, que é meu braço direito há 15 anos. Na verdade, eu continuo sendo o dono de 87% das ações, mas mantive isso em absoluto sigilo. A razão é simples. Queria descobrir quem realmente me amava e quem só estava interessado no meu dinheiro. Sempre fui um homem simples, mesmo sendo multimilionário. Uso roupas básicas, dirijo um Corsa 2010 e moro numa casa de classe média em Santo André. Minha filosofia sempre foi que dinheiro não muda caráter, apenas revela quem a pessoa realmente é. Meu filho Pedro trabalha na empresa como gerente de vendas. Ganha bem, cerca de R$ 15.000 por mês, mas não tem participação acionária e nem sabe que sou o dono. Para ele, eu sou apenas um aposentado que vive com uma pensão modesta e alguns trocados que sobram do tempo que trabalhei na empresa. Pedro é casado há 8 anos com Sofia Ramos, uma mulher ambiciosa de 35 anos que trabalha como diretora de marketing na minha própria empresa. Ela também não sabe quem eu realmente sou. Para ela, sou apenas o sogro pobre que atrapalha a vida do casal. Durante esses 5 anos de disfarce, observei como Sofia me tratava. Desde o início, ela demonstrava um desprezo mal disfarçado pela minha condição financeira aparente. Fazia comentários maldosos sobre minhas roupas, sobre meu carro velho, sobre como Pedro carregava o peso de ter um pai dependente. Nas reuniões de família, ela sempre encontrava uma desculpa para não sentar perto de mim. Quando eu falava alguma coisa, ela revirava os olhos ou mudava de assunto. Nas fotos, se posicionava o mais longe possível, como se minha presença diminuísse o status dela. O pior era ver meu filho Pedro aceitando esse tratamento passivamente. Ele nunca me defendia, nunca questionava as atitudes da esposa. Era como se concordasse que eu realmente fosse um estorvo na vida deles. Minha esposa Maria, coitada, tentava amenizar as situações. Sempre pedia para eu ter paciência. Dizia que Sofia era jovem e que com o tempo ia amadurecer. Mas eu via o sofrimento dela cada vez que nossa nora a desprezava também. No dia 15 de novembro, Sofia fez 35 anos. Ela organizou uma festa grandiosa no Vista Bela, um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Convidou cerca de 40 pessoas, amigos, colegas de trabalho da empresa, alguns clientes importantes. Pedro me ligou 2 dias antes meio constrangido para me convidar. Disse que Sofia tinha permitido minha presença, mas que eu deveria me comportar e não falar muito sobre trabalho para não constranger ninguém. Permissão? Minha própria nora estava me dando permissão para participar de uma festa de família. Cheguei ao restaurante às 8 da noite, vestindo minha melhor roupa, uma camisa social, azul claro e uma calça de tecido escura. Para Sofia era um traje de pobre tentando se passar por rico. Para mim, era apenas o que eu sempre usei. O salão estava deslumbrante. Mesas decoradas com flores caras, garçons servindo vinhos importados,
um pianista tocando música clássica. Sofia estava radiante, usando um vestido de festa que custava mais que o salário de muitos funcionários da empresa. Quando me viu chegando, a expressão dela mudou completamente. Era como se uma nuvem tivesse passado na frente do sol. Ela cumprimentou todos os outros convidados com sorrisos e abraços, mas para mim foi só um aceno frio de cabeça. Me sentaram numa mesa no canto, longe da mesa principal onde estavam os convidados importantes. Maria estava ao meu lado, tentando conversar com as outras pessoas, mas eu percebia o constrangimento dela. Durante a primeira hora, tudo correu relativamente bem. Eu ficava quieto, observando, ouvindo as conversas sobre negócios, viagens, investimentos. Ironicamente, muitos dos convidados eram clientes da minha própria empresa, pessoas que faziam negócios milionários com a Inovatec. O problema começou quando um dos colegas de trabalho da Sofia, o gerente financeiro da empresa, veio conversar comigo. Ele me reconheceu como o pai do Pedro e começou a fazer perguntas sobre minha experiência profissional. Por um momento, esqueci do disfarce e comecei a falar sobre tecnologia, sobre mercado, sobre estratégias empresariais. O cara ficou impressionado com meu conhecimento. Disse que eu deveria voltar ao mercado de trabalho. Foi quando Sofia apareceu. Ela tinha ouvido parte da conversa e estava visivelmente irritada. Com um sorriso forçado, ela disse para o colega que eu era um sonhador que vivia de histórias do passado, que não deveria dar muita atenção às minhas fantasias. O constrangimento foi imenso. O homem se desculpou e saiu, me deixando sozinho com Sofia, que me olhava com uma mistura de raiva e desprezo. Seu João, ela disse, falando baixo, mas, com veneno na voz, o senhor podia fazer o favor de não ficar inventando histórias para impressionar meus colegas? Já não basta eu ter que aguentar sua presença aqui? Foi a gota d'água. 70 anos de vida, 45 anos construindo uma empresa, e minha própria nora me chamando de mentiroso na frente de pessoas que trabalhavam para mim. Levantei da cadeira para sair, mas Sofia não tinha terminado. Em voz alta para todo mundo ouvir, ela gritou: "Seguranças! Tirem esse miserável da mesa! Não quero esse velho perturbado estragando minha festa!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 40 pessoas me olhando, 2 seguranças se aproximando, minha nora apontando para mim como se eu fosse lixo. Pedro não disse uma palavra, apenas abaixou a cabeça envergonhado. Maria começou a chorar. E eu sorri, porque naquele momento, olhando para a cara de satisfação da Sofia, decidi que tinha chegado a hora dela descobrir com quem estava brincando. Antes de me tornar o sogro desprezado, eu era o herói do meu filho. A Inovatec nasceu na garagem da minha casa em 1978, quando Pedro tinha apenas 2 anos. Eu tinha 23 anos, era formado em engenharia eletrônica e sonhava em criar algo revolucionário no Brasil. Na época, computador era coisa de filme americano, mas eu sabia que essa tecnologia ia mudar o mundo. Comecei consertando televisões e rádios no bairro para juntar dinheiro. Maria trabalhava como costureira, e juntos conseguíamos apenas o básico para sobreviver. Mas todas as noites, depois que Pedro dormia, eu ficava na garagem montando circuitos, estudando eletrônica, sonhando grande. Pedro cresceu vendo o pai trabalhar até altas horas, sempre com as mãos sujas de solda e os olhos vermelhos de cansaço. Ele brincava no meio dos componentes eletrônicos, me ajudava organizando parafusos e fios. Era meu pequeno ajudante, meu companheiro de todas as horas. "Pai, quando eu crescer, vou trabalhar com o senhor", ele dizia com 5 anos, sentado no meu colo enquanto eu desenhava circuitos. Em 1985, quando Pedro tinha 9 anos, consegui meu primeiro contrato grande. Desenvolver um sistema de automação para uma fábrica de autopeças. O pagamento foi suficiente para alugar um galpão pequeno e contratar 2 funcionários. A Inovatec estava oficialmente nascendo. Pedro acompanhou cada fase da expansão da empresa. Quando tinha 12 anos, já sabia o nome de todos os funcionários, conhecia os clientes principais
e entendia o básico sobre o negócio. Nas férias escolares, passava o dia todo na empresa, observando tudo, fazendo perguntas inteligentes. Durante os anos 90, a empresa explodiu. Pegamos a onda da informatização das empresas brasileiras. Desenvolvemos softwares que ninguém tinha no mercado. Crescemos de 5 funcionários para mais de 200. Pedro tinha orgulho de dizer que o pai era empresário. Quando ele completou 18 anos, em 1996, a Inovatec já era uma empresa sólida, com faturamento anual de milhões de reais. Pedro escolheu fazer administração. Disse que queria aprender a parte de gestão para ajudar ainda mais nos negócios da família. Na faculdade, ele falava da empresa com empolgação, trazia colegas para conhecer as instalações, mostrava orgulhoso as inovações que desenvolvíamos. Eu era o pai empresário bem-sucedido, e ele era o herdeiro natural do império. Foi durante o último ano da faculdade, em 1999, que Pedro conheceu Sofia Ramos. Ela era uma estudante de administração 2 anos mais nova, bonita, inteligente, de uma família de classe, média alta de São Bernardo. O pai dela era contador de empresas médias, a mãe professora de escola particular. Tinham uma vida confortável, mas não eram ricos. Quando Pedro trouxe Sofia para conhecer a família pela primeira vez, fiquei impressionado. Ela era educada, bem articulada, demonstrava interesse real pela empresa, fez perguntas inteligentes sobre nossos produtos, sobre o mercado de tecnologia, sobre os planos de expansão. Durante o namoro, que durou 3 anos, Sofia frequentava nossa casa, regularmente almoçava com a gente aos domingos, participava das comemorações familiares. Parecia genuinamente carinhosa com Maria e comigo. Pedro estava apaixonado, e nós ficávamos felizes vendo nosso filho feliz. Sofia se formou em 2002 e veio trabalhar na Inovatec como trainee de marketing. Era competente, dedicada, tinha boas ideias. Em 2 anos, foi promovida a supervisora, depois a gerente. Pedro também cresceu na empresa, começando como analista e chegando a coordenador de vendas. Eles casaram em 2004, numa cerimônia linda que eu fiz questão de bancar. Festa para 200 convidados, lua de mel na Europa, apartamento mobiliado de presente. Eu estava realizando o sonho de ver meu filho constituir família e ter a vida que eu nunca tive na juventude. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Sofia continuava respeitosa comigo. Pedro mantinha o entusiasmo pelo trabalho. A empresa crescia constantemente. Em 2008, chegamos ao faturamento de 150 milhões anuais. As primeiras mudanças sutis no comportamento da Sofia começaram em 2010, quando ela foi promovida a diretora de marketing. De repente, ela tinha um cargo importante, um salário alto, estava lidando com clientes milionários e fornecedores internacionais. Comecei a perceber que ela falava menos sobre família e mais sobre carreira. Nas reuniões familiares, conversava constantemente sobre suas conquistas profissionais, sobre os projetos que estava desenvolvendo, sobre as viagens de negócios que fazia. Pedro começou a mudar também. Passou a demonstrar mais ambição, mais pressa para crescer na empresa. Às vezes fazia comentários sobre querer mais responsabilidades, sobre merecer promoções mais rápidas, sobre estar perdendo tempo em cargos menores. Em 2015, quando completei 60 anos, Sofia sugeriu que eu pensasse em aposentadoria. Disse que eu tinha trabalhado demais a vida toda, que merecia descansar, que a empresa já estava grande o suficiente para funcionar sem mim. Na época, achei que era preocupação genuína com minha saúde e bem-estar. Hoje percebo que era a primeira tentativa de me afastar do comando da empresa. O infarto aconteceu em março de 2018. Estava no escritório, numa reunião sobre expansão internacional, quando senti dor no peito. Acordei 3 dias depois no hospital com Maria chorando ao meu lado e Pedro dizendo que eu tinha que parar de trabalhar. Sofia veio me visitar uma vez só durante os 15 dias de internação. Ficou 10 minutos. Falou sobre como a empresa estava funcionando bem sem minha presença
sobre como eu devia aproveitar a oportunidade para me aposentar definitivamente. Foi durante a recuperação em casa que tomei a decisão de fingir a aposentadoria. Queria testar as pessoas ao meu redor, ver quem realmente se importava comigo e quem só estava interessado na empresa. O resultado foi devastador. Em 5 anos de disfarce, descobri que meu filho tinha virado um homem acomodado que esperava herdar tudo sem esforço. E minha nora tinha se transformado numa mulher ambiciosa que me via como um obstáculo entre ela e uma vida de luxo. O menino que brincava na garagem comigo tinha desaparecido. No lugar dele, havia um homem que aceitava passivamente que a esposa humilhasse o próprio pai. Mas a humilhação no restaurante tinha sido a gota d'água. Agora era hora de mostrar para eles quem realmente mandava naquele jogo. A transformação de Sofia não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual que levou anos para eu entender completamente. A primeira vez que senti algo estranho foi durante o Natal de 2015. Tradicionalmente, nossa família se reunia na minha casa para a ceia. Mas naquele ano, Sofia sugeriu que fizéssemos no apartamento deles, que era mais moderno e confortável. O apartamento ficava na Vila Olímpia, num prédio de luxo com portaria 24 horas, academia e piscina. Era um imóvel de 2 milhões de reais que eles financiaram com a entrada que eu ajudei a dar. Sofia fazia questão de mostrar cada detalhe da decoração, importada, dos eletrodomésticos de última geração, da vista privilegiada. Durante a ceia, ela começou a fazer comentários sutis sobre mudanças necessárias na empresa. Falava sobre modernização da gestão, sobre trazer sangue novo para os cargos de liderança, sobre como empresas familiares precisavam se profissionalizar. Quando perguntei o que ela queria dizer exatamente, Sofia sorriu e disse que estava apenas compartilhando conhecimentos que tinha adquirido num curso de MBA que estava fazendo. Mas a forma como olhava para Pedro enquanto falava me deixou desconfortável. No início de 2016, Sofia começou a questionar algumas decisões minhas na empresa, sempre de forma respeitosa, mas insistente. Sugeria que certas estratégias eram ultrapassadas, que precisávamos nos alinhar com as melhores práticas do mercado. Pedro passou a concordar com tudo que a esposa dizia. Quando eu explicava os motivos por trás das minhas decisões, ele balançava a cabeça educadamente, mas depois fazia comentários que deixavam claro que concordava mais com Sofia. A primeira discussão séria aconteceu em maio de 2016, durante uma reunião de diretoria. Sofia apresentou um projeto de rebranding completo da empresa, incluindo mudança de logo, cores e posicionamento de mercado. O investimento seria de 5 milhões de reais. Quando questionei a necessidade de mudanças tão drásticas, ela respondeu que empresas que não se renovavam ficavam para trás no mercado. Pedro apoiou a esposa. Disse que a proposta dela fazia sentido e que eu estava sendo resistente à mudança. Foi a primeira vez que meu filho discordou publicamente de mim numa questão empresarial. Rejeitei o projeto, explicando que nossa marca já era sólida e reconhecida no mercado, que não fazia sentido mudar algo que funcionava bem. Sofia aceitou a decisão educadamente, mas percebi que ficou frustrada. Nas semanas seguintes, ela começou a fazer reuniões particulares com outros diretores, sempre falando sobre visão de futuro e necessidade de modernização. Não era insubordinação direta, mas era claramente uma campanha para ganhar apoio interno. Pedro participava dessas reuniões e sempre chegava em casa falando sobre como Sofia tinha ideias brilhantes, como ela entendia o mercado moderno melhor que qualquer um, como eu deveria dar mais oportunidades para ela mostrar seu potencial. Em agosto de 2016, Sofia organizou uma apresentação sobre gestão de sucessão em empresas familiares. Durante 40 minutos, ela explicou como empresas como a nossa precisavam se preparar para a transição geracional, como fundadores precisavam saber a hora de passar o bastão. A apresentação era tecnicamente perfeita, cheia de dados de mercado, exemplos de empresas que falharam por não modernizar a gestão. Mas no fundo era um manual de como me aposentar e deixar o comando para a geração mais nova.
Pedro ficou visivelmente empolgado com a apresentação. Depois da reunião, ele me disse que Sofia estava certa, que eu precisava pensar no futuro da empresa, que não podia querer controlar tudo para sempre. Foi quando percebi que minha nora não estava apenas questionando minhas decisões, ela estava preparando um golpe corporativo dentro da própria família. Durante os meses seguintes, observei como ela trabalhava. Sofia era extremamente competente no que fazia, mas também era calculista. Conhecia todos os números da empresa, sabia exatamente quanto valíamos, entendia a nossa posição no mercado. Mais importante, ela sabia que Pedro era meu único herdeiro direto. As conversas em família começaram a girar sempre em torno de dinheiro. Sofia falava constantemente sobre investimentos que queria fazer, sobre imóveis que queria comprar, sobre viagens caras que sonhava realizar, sempre deixando claro que tudo dependia de oportunidades futuras. Pedro começou a fazer perguntas sobre meu testamento, sobre como seria a divisão da empresa caso algo acontecesse comigo. Dizia que era importante ter tudo organizado, que a família não podia ficar na incerteza. Quando o infarto aconteceu, em março de 2018, a reação deles foi reveladora. Enquanto Maria estava em pânico, chorando e rezando para eu sobreviver, Sofia e Pedro conversavam baixinho sobre contingências e necessidade de tomar decisões rápidas. Durante minha internação, descobri que eles tinham se reunido com advogados para discutir sucessão empresarial. Oficialmente, era para garantir que a empresa continuasse funcionando caso eu não me recuperasse. Na prática, estavam se preparando para assumir o controle. Foi aí que decidi fazer o teste final. Fingi que estava aceitando a aposentadoria. Passei o comando operacional para o Dr. Carlos, mas mantive a propriedade em segredo. Queria ver como eles me tratariam quando achassem que eu não tinha mais poder. O resultado foi brutal. Em questão de meses, virei o sogro pobre e inútil que vivia às custas do filho bem-sucedido. Sofia parou de me consultar sobre qualquer coisa relacionada ao trabalho. Nas raras ocasiões em que comentava sobre a empresa, falava como se fosse dela, usando termos como nossa empresa, nossos funcionários, nossos clientes. Pedro aceitou essa transição passivamente. Parecia até aliviado por não ter mais que dividir a autoridade comigo. Quando Sofia falava mal das minhas ideias antiquadas, ele concordava. Quando ela reclamava que eu dava palpites em assuntos que não entendia mais, ele pedia para eu ter paciência. O pior era ver Maria sofrendo calada. Minha esposa percebia o desprezo de Sofia, mas não sabia como reagir. Tentava amenizar as situações, sempre pedindo para eu não ligar para as provocações. Durante 5 anos, engoli silenciosamente cada humilhação, cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo, tudo para confirmar uma suspeita que me doía admitir. Minha família me amava apenas enquanto eu fosse útil financeiramente. Mas naquela noite no restaurante, quando Sofia me chamou de miserável na frente de 40 pessoas, a tolerância acabou. Era a hora de revelar quem realmente mandava naquele jogo. A noite de 15 de novembro de 2023 foi a noite em que minha dignidade foi pisoteada pela última vez. Às 6 horas da manhã do dia 16, acordei com uma sensação estranha. Não era raiva, não era tristeza. Era uma calma absoluta, como se uma neblina tivesse se dissipado da minha mente depois de 5 anos. Maria estava acordada ao meu lado, ainda chorando baixinho. Ela tinha passado a noite toda se desculpando por não ter feito nada para me defender, dizendo que se sentia envergonhada da nora que tínhamos. Segurei a mão dela e disse algo que a tranquilizou. Maria, minha querida, hoje nossa humilhação acaba. Confia em mim. Às 7 da manhã, liguei para o Dr. Carlos Mendes, meu diretor-presidente. Ele atendeu no primeiro toque, como sempre fazia quando eu ligava. Bom dia, Dr. João. Como foi a festa ontem? Carlos, preciso que você venha na minha casa agora. Temos uma decisão importante para tomar. Dr. Carlos chegou às 8 em ponto. Era um homem de 50 anos, competente, leal, que sabia guardar segredos. Durante 15 anos ele tinha sido meu braço direito, e nos últimos 5 anos
tinha sido meu representante oficial na empresa. Sentamos na sala de estar e contei tudo o que tinha acontecido no restaurante. Carlos escutou em silêncio, balançando a cabeça com indignação. No final, ele disse exatamente o que eu esperava ouvir. Dr. João, isso foi um absurdo. A senhora Sofia cruzou todas as linhas do respeito profissional e pessoal. Carlos, quero que você demita a Sofia hoje mesmo por justa causa. Ele hesitou por um momento. Senhor, isso vai gerar uma crise familiar enorme. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. E mais, quero que você convoque uma reunião de emergência com todos os diretores às 14h. É hora de revelar quem realmente manda na Inovatec. Carlos entendeu perfeitamente. Depois de 5 anos mantendo minha identidade em segredo, tinha chegado a hora de mostrar as cartas. Às 9h, Sofia chegou na empresa como sempre fazia, dirigindo sua BMW X3, estacionando na vaga de diretoria, cumprimentando os seguranças com aquele sorriso de superioridade que eu conhecia tão bem. Ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. Às 10h30, a assistente do Departamento de Recursos Humanos ligou para ela, pedindo para comparecer numa reunião urgente. Sofia deve ter pensado que era alguma questão rotineira, talvez até uma promoção ou aumento salarial. Quando ela entrou na sala de reuniões do RH, encontrou 3 pessoas esperando: a doutora Laura, diretora de RH, o doutor Carlos e o advogado trabalhista da empresa. Dr. Carlos foi direto ao ponto. Disse que a empresa tinha recebido uma denúncia grave sobre comportamento inadequado dela em ambiente social, que afetava a imagem da Inovatec e desrespeitava os valores corporativos da organização. Sofia deve ter ficado confusa. Que denúncia? Que comportamento inadequado? Eu fui humilhada no meu próprio aniversário, não o contrário. Foi quando o Dr. Carlos explicou que a denúncia tinha sido feita pelo próprio dono da empresa, que estava presente no evento de ontem, e presenciou pessoalmente a situação constrangedora. O sangue dela deve ter gelado. Que dono? Que presenciou o quê? A doutora Laura leu então os motivos da demissão por justa causa: comportamento desrespeitoso em evento social, uso de linguagem ofensiva contra terceiros, atitude incompatível com os valores da empresa e conduta que compromete a imagem corporativa da organização. Sofia tentou argumentar, disse que não entendia nada, que devia haver algum engano. Perguntou quem era esse dono misterioso que tinha feito a denúncia. Dr. Carlos sorriu e disse que ela conheceria pessoalmente o proprietário da empresa na reunião das 14h, onde seria esclarecida toda a situação. Mas primeiro, ela precisava entregar o crachá, o celular corporativo, limpar sua mesa e sair do prédio escoltada pela segurança. Padrão de demissão por justa causa. Sofia deve ter saído do prédio, em choque total. 10 anos de carreira na empresa, 5 anos como diretora. E de repente tudo tinha acabado por causa de uma denúncia misteriosa de um dono desconhecido. Meia hora depois, meu telefone tocou. Era Pedro, desesperado. Pai, aconteceu uma coisa terrível. A Sofia foi demitida hoje de manhã por justa causa. Eles disseram que foi ordem do dono da empresa, mas isso é impossível. O senhor conhece alguém da alta direção que pode ajudar? Eu disse que ia ver o que podia fazer, que tentaria falar com alguns contatos antigos. Pedro agradeceu e desligou, sem imaginar que estava pedindo ajuda exatamente para a pessoa que tinha causado a demissão da esposa. Às 14h, me dirigi para a empresa pela primeira vez em 5 anos, não como o aposentado que ia visitar o filho, mas como João Oliveira, fundador e proprietário majoritário da Inovatec. Vesti meu melhor terno, peguei minha pasta executiva e dirigi meu Corsa até o estacionamento da empresa. Quando o segurança me viu chegando, ficou surpreso. Afinal, eu era apenas o pai do Pedro. Não tinha motivo para estar ali numa reunião de diretoria. Dr. Carlos me esperava na recepção. Juntos, subimos para o auditório executivo, onde estavam reunidos todos os diretores da empresa: financeiro, comercial, tecnologia,
recursos humanos e outros. E, no meio deles, tentando entender o que estava acontecendo, estava Sofia. Ela me viu entrando e ficou visivelmente confusa, porque o sogro pobre estava numa reunião de diretoria. Será que ele conhecia alguém importante e vinha tentar reverter sua demissão? Dr. Carlos pediu silêncio e começou a falar. Senhores diretores, convoquei esta reunião para esclarecer alguns mal-entendidos sobre a estrutura societária da nossa empresa. Ele fez uma pausa dramática e continuou. Gostaria de apresentar oficialmente o Sr. João Oliveira, fundador e proprietário de 87% das ações da Inovatec. O silêncio foi ensurdecedor. Sofia me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Dr. Carlos, continuou. Durante os últimos 5 anos, por questões pessoais, o Dr. João preferiu manter sua identidade como proprietário em sigilo. Hoje, decidiu retomar publicamente o controle da empresa. Sofia tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu emitir som algum. Foi quando me dirigi diretamente a ela. Sofia, ontem à noite você me chamou de miserável e mandou me expulsar da sua festa. Hoje de manhã, eu mandei expulsar você da minha empresa. A cara dela foi de desespero total. Em segundos, tudo fez sentido. O sogro pobre era, na verdade, seu chefe supremo. O homem que assinava seu salário há 10 anos, o dono da empresa onde ela tinha construído toda a sua carreira. Agora, continuei, você pode sair da mesma forma que me fez sair ontem, escoltada pela segurança. E foi exatamente isso que aconteceu. As horas seguintes à revelação foram um terremoto que abalou não apenas a empresa, mas toda a minha família. Sofia saiu do auditório cambaleando, escoltada pelos mesmos seguranças que me escoltaram no restaurante na noite anterior. A diferença era que agora ela conhecia o peso real da humilhação que tinha me causado. Não era apenas o sogro pobre sendo expulso. Era uma funcionária sendo demitida pelo próprio dono da empresa. Depois que ela saiu, conversei com os diretores por mais 1 hora. Expliquei minha decisão de voltar ao comando operacional da empresa. Confirmei o Carlos como diretor-presidente e deixei claro que mudanças seriam implementadas gradualmente. Todos ficaram surpresos, mas ninguém questionou. Afinal, eu era o dono. Minha palavra era lei ali dentro. Às 4 da tarde, voltei para casa. Maria me esperava ansiosa, querendo saber o que tinha acontecido. Contei tudo. A demissão da Sofia, a revelação da minha identidade, a reunião com os diretores. Maria ficou em choque. João, você não acha que foi pesado demais? Ela é nossa nora. É mãe dos nossos futuros netos. Maria, respondi calmamente. Eu aguentei 5 anos de humilhações. Ontem ela cruzou a linha final. Não tem volta. Maria entendeu que minha decisão era definitiva. Depois de 45 anos de casamento, ela me conhecia bem o suficiente para saber quando eu não ia mudar de ideia. Às 5h30, o telefone tocou. Era Pedro, completamente desesperado. Pai, aconteceu uma coisa inacreditável. Descobri quem mandou demitir a Sofia. O senhor não vai acreditar. Fingi surpresa e perguntei quem tinha sido. Foi o próprio dono da empresa, pai. Um tal de João Oliveira. Ele apareceu hoje na reunião e disse que a Sofia foi desrespeitosa com ele ontem no restaurante. Fiz uma pausa teatral e perguntei. E esse João Oliveira? Ele estava no restaurante ontem? Aparentemente sim. E a Sofia nem lembra de ter visto ele. Deve ser algum cliente importante que estava lá e ficou ofendido com alguma coisa que ela falou. Pedro estava tão desesperado que nem percebeu a coincidência dos nomes. Seu pai se chamava João Oliveira, e o dono da empresa também se chamava João Oliveira. Mas para ele, isso era apenas uma coincidência infeliz. Pai, ele continuou. O senhor conhece esse homem? Talvez possa conversar com ele, explicar que a Sofia é uma boa pessoa, que foi apenas um mal-entendido? A ironia da situação era quase cômica. Meu filho estava me pedindo para interceder junto a mim mesmo para reverter uma decisão que eu tinha tomado. Pedro, respondi. Vou pensar no que posso fazer.
Mas primeiro preciso entender melhor o que aconteceu. Você pode me contar exatamente como foi essa situação no restaurante? Pedro hesitou. Percebi que ele sabia exatamente o que tinha acontecido, mas não queria admitir que presenciou minha humilhação sem fazer nada. Pai, foi um mal-entendido. A Sofia estava nervosa. Era o aniversário dela. Tinha bebido um pouco. Talvez tenha sido um pouco indelicada com alguém, mas nada que justifique uma demissão. E você viu essa indelicadeza? Longo silêncio. Pai, eu estava conversando com outras pessoas. Não prestei atenção em tudo o que aconteceu. Pedro estava mentindo. Ele tinha visto tudo. Tinha presenciado sua esposa me chamando de miserável e mandando me expulsar. Mas agora, tentando salvar a situação, preferia fingir que não tinha visto nada. Pedro, disse com firmeza, amanhã de manhã eu vou até a empresa tentar conversar com esse João Oliveira. Mas preciso que você me conte o que aconteceu ontem. Tá bom, pai. Amanhã a gente conversa melhor. Obrigado por tentar ajudar. Depois que desliguei, Maria me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você vai mesmo revelar para ele quem você é? Vou, mas no meu tempo, da minha forma. Naquela noite, Sofia ligou para nossa casa 3 vezes. Maria atendeu as 2 primeiras e disse que eu estava dormindo. Na terceira, atendi pessoalmente. Seu João, ela disse com uma voz que nunca tinha ouvido antes. Humilde, quase suplicante. Preciso muito falar com o senhor. Aconteceu uma coisa terrível comigo hoje. Que coisa, Sofia? Fui demitida da empresa por justa causa. Eles disseram que foi por causa de um comportamento inadequado ontem no restaurante, mas eu não entendo o que fiz de errado. O senhor viu alguma coisa estranha ontem? Era fascinante. A mulher que me tinha humilhado 24 horas antes estava agora me pedindo ajuda para entender por que tinha sido punida. Sofia, respondi calmamente, você realmente não sabe o que fez de errado ontem? Eu sei que talvez tenha ficado um pouco alterada no final da noite, mas nada que justifique isso. Alguém da empresa estava lá e interpretou mal alguma situação. E se eu te disser que quem interpretou mal foi exatamente a pessoa certa para interpretar? Ela ficou confusa. Como assim? Amanhã você vai entender tudo, Sofia. Boa noite. Desliguei o telefone e sorri. Pela primeira vez em 5 anos eu estava no controle da situação. Na manhã seguinte, Pedro e eu caminhamos juntos até o elevador da empresa. Ele estava visivelmente nervoso, ajeitando a gravata, passando a mão no cabelo. Pela primeira vez em anos, ele me via como alguém que poderia resolver um problema importante na vida dele. Pai, muito obrigado por conseguir essa reunião. Eu sei que o senhor tem contatos antigos na empresa, mas não sabia que conhecia o dono pessoalmente. Entramos no elevador. Apertei o botão do último andar, o andar executivo onde ficava a sala da presidência. Você vai descobrir que eu conheço esse homem muito melhor do que imagina, disse enquanto subíamos. Chegamos ao andar executivo. A secretária da presidência, Dona Clara, que trabalhava comigo há 12 anos, me cumprimentou com o respeito de sempre. Bom dia, Dr. João. O Dr. Carlos está esperando o senhor na sala de reuniões. Pedro olhou confuso. Pai, como ela sabe seu nome? Porque eu trabalho aqui há muito tempo, filho. Entramos na sala de reuniões. Dr. Carlos estava lá, junto com a doutora Laura do RH. Na mesa, havia uma pasta com documentos da empresa. Pedro cumprimentou todo mundo educadamente, mas estava claramente desconfortável. Não entendia por que uma reunião sobre sua esposa estava acontecendo no andar executivo, com a presença da alta direção. Dr. Carlos começou a falar. Pedro, seu pai pediu esta reunião para esclarecer alguns pontos sobre a demissão de sua esposa. Sim, senhor. Eu gostaria muito de entender o que aconteceu. A Sofia é uma funcionária exemplar. Trabalha aqui há 10 anos. Pedro, interrompi. Antes de continuarmos, preciso te contar algo importante. Meu filho me olhou, esperando. Durante os últimos 5 anos,
Eu mantive um segredo da família. Um segredo que explica tudo o que aconteceu com a Sofia. Pedro estava ficando impaciente. Pai, que segredo? Podemos conversar sobre isso depois. Agora precisamos focar no problema da Sofia. Dr. Carlos abriu a pasta e tirou de dentro os documentos de constituição da empresa. Colocou na mesa bem na frente do Pedro. Pedro, disse Dr. Carlos calmamente, gostaria que você lesse o nome do fundador e principal acionista da Inovatec. Pedro pegou o documento e leu em voz alta. João Oliveira, fundador, proprietário de 87% das ações ordinárias. Ele parou de ler, olhou para mim, depois para o documento, depois para mim novamente. Pai, esse João Oliveira sou eu. Sempre fui eu, Pedro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pedro ficou olhando fixamente para o documento como se as palavras fossem mudar se ele olhasse por tempo suficiente. Mas como? O senhor se aposentou há 5 anos. Fingi que me aposentei. Queria descobrir quem realmente me amava e quem só estava interessado na empresa. Pedro largou o documento na mesa. Sua expressão mudou de confusão para choque, depois para algo que parecia vergonha. Pai, isso significa que sua esposa passou 5 anos humilhando o dono da empresa onde trabalha. Isso significa que ontem ela chamou seu chefe supremo de miserável e mandou me expulsar de um restaurante. Pedro ficou branco, finalmente entendendo a dimensão do que tinha acontecido. E isso significa, continuei, que você ficou calado, vendo sua esposa humilhar seu pai, sem saber que estava vendo ela destruir a própria carreira. Dr. Carlos se levantou discretamente e saiu da sala junto com a doutora Laura. Era um momento que precisava ser privado entre pai e filho. Pedro estava em choque total. Pai, eu não sabia... Se eu soubesse... Se você soubesse o quê, Pedro? Que eu era o dono da empresa? Isso mudaria alguma coisa? Você só me defenderia se soubesse que eu tinha poder? Ele tentou responder, mas não conseguiu. Pedro, continuei. Durante 5 anos você assistiu sua esposa me tratar como lixo. Não porque eu não tivesse dinheiro, mas porque você achava que eu não tinha dinheiro. A questão não é se eu sou rico ou pobre. A questão é respeito. Pedro baixou a cabeça. Pai, me desculpa. Eu fui um covarde. Sim, foi. E sua esposa foi demitida porque não soube respeitar um homem de 70 anos, independentemente de quem ele fosse. Ficamos alguns minutos em silêncio. Pedro processando a informação, eu observando meu filho, descobrir que tinha passado 5 anos sendo manipulado pela própria esposa. Pai, ele disse finalmente, o que vai acontecer agora? Agora você vai escolher, Pedro. Ou fica do lado da esposa que me humilhou, ou fica do lado do pai que te criou. Mas não pode ficar dos dois lados. E a Sofia? Ela pode voltar para a empresa? Olhei nos olhos dele com toda a seriedade que consegui reunir. Pedro, sua esposa me chamou de miserável na frente de 40 pessoas. Você acha mesmo que eu vou dar o emprego dela de volta? Ele entendeu que a situação era irreversível. A Sofia tinha queimado uma ponte que não podia ser reconstruída. O que eu faço agora, pai? Você cresce, Pedro. Cresce como homem, como marido, como filho. E aprende que na vida, a gente colhe exatamente o que planta. As 2 semanas que se seguiram à revelação foram as mais tensas da história da nossa família. Pedro voltou para casa naquele dia completamente transformado. Maria me contou depois que ele chegou pálido. Ficou 2 horas, trancado no quarto e quando saiu, tinha chorado. Sofia estava desesperada. Ligava para nossa casa várias vezes por dia, mandava mensagens, pedia para conversar comigo pessoalmente. Pedro contou para ela quem eu realmente era, e a reação dela foi de desespero total. Na primeira ligação que atendi, ela estava chorando. Seu João, pelo amor de Deus, me deu uma chance de me explicar. Eu nunca quis desrespeitar o senhor. Se eu soubesse quem o senhor era... Interrompi. Sofia, é exatamente aí que está o problema. Você só está se arrependendo porque descobriu quem eu sou.
Se eu fosse realmente um aposentado pobre, você continuaria me tratando mal. Não, senhor. Eu estou arrependida do que fiz. Posso mudar? Sofia, você teve 5 anos para mudar. Teve 5 anos para aprender a respeitar um homem de 70 anos. Não precisava saber que eu era rico para me tratar com dignidade. Ela tentou argumentar mais, mas desliguei o telefone. Não havia mais nada para conversar. Pedro ficou numa situação impossível. De um lado, a esposa desesperada implorando para ele me convencer a readmiti-la. Do outro, o pai que tinha descoberto 5 anos de desrespeito e humilhações. Durante esses dias, observei meu filho lutando com suas próprias escolhas. Ele começou a lembrar de situações que tinha presenciado, momentos em que Sofia me humilhou e ele não fez nada. A culpa estava corroendo ele por dentro. Uma semana depois da revelação, Pedro veio conversar comigo numa tarde de domingo. Pai, preciso falar uma coisa importante. Estávamos na varanda dos fundos da casa, tomando café e olhando para o quintal onde ele brincava quando criança. Eu estive pensando muito essa semana sobre tudo o que aconteceu e cheguei numa conclusão dolorosa. Eu fui um péssimo filho. Não respondi nada. Deixei ele continuar. Durante 5 anos, eu assisti a Sofia tratar o senhor mal e não fiz nada. Pior, às vezes eu concordava com ela. Achava que o senhor estava sendo difícil, que não entendia o mundo moderno. Pedro fez uma pausa e continuou. Mas a verdade é que eu estava sendo manipulado. A Sofia me convenceu de que o senhor era um peso na nossa vida, que a gente precisava seguir em frente sem depender do senhor. Finalmente falei: Pedro, você é um homem adulto de 42 anos. Ninguém te manipulou. Você fez escolhas. Tem razão, pai. Eu escolhi acreditar que dinheiro era mais importante que respeito. Eu escolhi ficar calado quando devia ter defendido o senhor. Maria apareceu na varanda com mais café. Ela estava acompanhando nossa conversa de longe, esperando um desfecho positivo. Pai, Pedro continuou, eu quero pedir perdão, não só pelo que aconteceu no restaurante, mas por 5 anos de omissão. O senhor não merecia ser tratado assim. Era a primeira vez em anos que meu filho falava comigo como homem para homem, assumindo responsabilidade pelos próprios erros. Pedro, aceito seu pedido de perdão, mas quero que você entenda uma coisa. Perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Ele entendeu. E sobre a Sofia? A Sofia fez escolhas também, Pedro. Ela escolheu me humilhar publicamente. Agora precisa viver com as consequências. Ela está desesperada, pai. Não consegue arrumar emprego em lugar nenhum. A notícia da demissão por justa causa se espalhou no mercado. Era verdade. Sofia tinha tentado se candidatar a vagas em outras empresas, mas a demissão por comportamento inadequado estava manchando seu currículo. No mundo corporativo, principalmente no setor de tecnologia, as informações circulam rápido. Pedro, disse com firmeza, eu construí minha reputação durante 45 anos. A Sofia destruiu a dela numa noite. Isso não é problema meu. Pedro ficou em silêncio por alguns minutos. Depois fez uma pergunta que me surpreendeu. Pai, o senhor me quer trabalhando na empresa? Por quê? Porque eu não sei se mereço estar lá. Não sei se mereço ser seu filho na empresa depois do que fiz. Era uma pergunta honesta, dolorosa, mas necessária. Pedro, você sempre foi um bom funcionário. Competente, dedicado, honesto. O problema não é seu trabalho. O problema é seu caráter. Ele baixou a cabeça. Mas caráter pode ser reconstruído. Continuei. Desde que você queira realmente mudar. Pedro levantou os olhos esperançoso. Se você ficar na empresa, vai ser com algumas condições. Primeiro, você não é meu filho lá dentro. Você é o Pedro, gerente de vendas. Segundo, você vai ganhar o que merece pelo trabalho, não por ser família. Terceiro, qualquer sinal de desrespeito, e você sai igual qualquer outro funcionário.
Aceito todas as condições, pai. E há uma quarta condição, acrescentei. Você vai decidir se quer continuar casado com a Sofia ou se quer reconstruir uma relação de respeito com sua família. Mas não pode ser os dois. Pedro entendeu o ultimato. Era Sofia ou a família. Não dava para ficar em cima do muro. 2 dias depois, ele me ligou no escritório. Pai, tomei minha decisão sobre a Sofia. Qual foi? Estou me separando dela. Não consigo mais viver com uma pessoa que foi capaz de humilhar meu pai da forma que ela fez. Não demonstrei emoção, mas por dentro senti um alívio enorme. Meu filho tinha escolhido o lado certo. Pedro, tem certeza dessa decisão? Casamento não é brincadeira. Tenho certeza, pai. Esses últimos dias me fizeram perceber que eu não conhecia realmente a mulher com quem eu era casado. A Sofia que humilhou o Senhor é a verdadeira Sofia. E eu não quero viver com essa pessoa. 1 semana depois, Pedro se mudou de volta para nossa casa temporariamente, enquanto organizava a separação. Sofia ficou no apartamento, mas logo teria que vendê-lo, já que não conseguiria pagar o financiamento sozinha. Na empresa, Pedro voltou a trabalhar com uma dedicação que eu não via há anos. Era como se ele estivesse tentando provar para si mesmo, e para mim, que merecia uma segunda chance. Maria estava feliz por ter o filho de volta em casa, mas triste pela separação. João, será que você não foi muito rígido? Eles eram casados há 8 anos. Maria, respondi, eu não separei eles. As escolhas da Sofia separaram eles. Eu só mostrei para eles quem cada um realmente era. 3 meses depois, Sofia conseguiu um emprego numa empresa pequena, ganhando menos da metade do que ganhava na Inovatec. Pedro finalizou a separação e começou a reconstruir sua vida. Um dia, ele me perguntou se eu achava que tinha feito a escolha certa. Pedro, você escolheu dignidade em vez de conveniência? Escolheu família em vez de interesse? Sim, foi a escolha certa. Olhando para trás, percebo que a humilhação no restaurante foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Ela revelou verdades que precisavam ser reveladas, forçou decisões que precisavam ser tomadas. Às vezes, para a gente recuperar o respeito, primeiro precisa perdê-lo completamente. 1 ano se passou desde aquela noite no Vista Bela. Hoje, enquanto escrevo esta história, estou na minha sala da presidência da Inovatec, olhando pela janela o movimento de São Paulo lá embaixo. A empresa está melhor do que nunca. Faturamos 280 milhões no último ano, contratamos mais 800 funcionários e expandimos nossas operações para 3 novos estados. Voltar ao comando ativo foi a melhor decisão que tomei em anos. Pedro se tornou um filho completamente diferente. Trabalha na empresa com uma dedicação impressionante. Me trata com respeito genuíno e aprendeu que não existe almoço grátis na vida. Semana passada, ele foi promovido a diretor de vendas por mérito próprio, não por ser meu filho. Sobre a separação, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Pai, eu achava que estava perdendo uma esposa, mas na verdade estava ganhando minha dignidade de volta. Pedro está namorando uma moça simples, professora como a mãe era, que trata Maria e a mim com carinho sincero. Ainda não trouxe ela para conhecer a empresa. Quer ter certeza de que ela gosta dele pelo que ele é, não pelo que ele tem. Sofia tentou voltar algumas vezes. Mandou cartas, presentes de Natal. Até tentou usar amigos em comum para interceder por ela. Todas as tentativas foram ignoradas. Algumas pontes, quando queimadas, não merecem ser reconstruídas. Soube por terceiros que ela trabalha numa empresa de médio porte em Campinas. Ganha cerca de 8.000 reais a 10.000 reais por mês e mora num apartamento alugado. Não sinto pena nem rancor. Sinto apenas indiferença. O que mais aprendi neste último ano é que teste de caráter funciona. Durante 5 anos, fingi não ter dinheiro e descobri exatamente quem eram as pessoas ao meu redor. O resultado foi doloroso, mas necessário. Maria está mais feliz do que esteve em anos. Tenho o filho de volta. Tenho o marido respeitado e não preciso mais aguentar humilhações de ninguém.
Ela me disse outro dia: João, valeu a pena passar por tudo isso para chegar onde chegamos. Na empresa, implantei uma política nova. Qualquer funcionário que desrespeitar colegas, clientes ou familiares em eventos sociais será demitido por justa causa. Chamamos de Política Sofia. É uma lembrança permanente de que caráter não é negociável. Também criei um programa de mentoria onde executivos mais velhos orientam funcionários mais jovens sobre ética profissional e pessoal. O objetivo é formar líderes que entendam que sucesso sem caráter é fracasso disfarçado. O mais interessante é que a história da demissão da Sofia virou lenda na empresa. Os funcionários sabem que existe um dono que se importa com valores, que não tolera desrespeito, que observa como as pessoas se comportam quando acham que ninguém está vendo. Isso criou uma cultura de respeito genuíno que não existia antes. As pessoas são educadas não porque são obrigadas, mas porque sabem que caráter importa mais que competência técnica. Minha relação com o dinheiro também mudou. Continuo vivendo de forma simples, mas agora é por escolha consciente, não por disfarce. Uso o meu patrimônio para fazer diferença. Criei uma fundação que oferece bolsas de estudo para jovens carentes. Invisto em startups de tecnologia social e apoio instituições que cuidam de idosos. Descobri que dinheiro é ferramenta, não objetivo. O objetivo é deixar um legado de dignidade e respeito. Recentemente, um jornalista de uma revista de negócios me perguntou qual foi a lição mais importante que aprendi em 45 anos de carreira empresarial. Minha resposta foi: aprendi que você pode fingir ter dinheiro, mas não pode fingir ter caráter. A história da humilhação no restaurante me ensinou algo fundamental. Não importa quanto dinheiro você tem. Não importa que posição ocupa. Não importa que poder tem. Se você não tem dignidade, você não tem nada. E a recíproca é verdadeira. Se você tem dignidade, você tem tudo, mesmo que temporariamente pareça que perdeu. Hoje, aos 71 anos, sou mais respeitado na minha família e na minha empresa do que nunca fui. Não porque sou rico, mas porque mostrei que respeito não se negocia. A Sofia achava que estava humilhando um velho pobre e indefeso. Na verdade, estava atacando um homem que tinha poder suficiente para mudar completamente a vida dela. Mas mesmo se eu fosse realmente pobre, o desrespeito seria inaceitável. Dignidade não tem preço. E quem não entende isso, mais cedo ou mais tarde paga caro pela ignorância. Se você chegou até aqui e tem pessoas na família que te desrespeitam, saiba que você não precisa aguentar. Não importa se são filhos, noras, genros ou qualquer outro parente. Respeito é obrigatório, não opcional. E, se você é jovem e ambicioso, lembre-se, trate bem todas as pessoas que encontrar pelo caminho. Você nunca sabe quem realmente elas são ou que poder tem para influenciar seu futuro. Me conta aí nos comentários. Você já passou por alguma situação de desrespeito familiar? Como lidou? Achou que fui muito rígido com a Sofia ou ela teve o que mereceu? E se essa história te fez refletir sobre dignidade, sobre como tratar as pessoas, sobre a importância do caráter na vida, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no Cafezinho com seu João. Ainda tenho muitas histórias para contar sobre como a vida tem formas surpreendentes de fazer justiça. Até a próxima xícara de café, pessoal. E lembrem sempre, na vida, você pode perder dinheiro, pode perder posição, pode perder muitas coisas, mas se você tem dignidade, você sempre pode recomeçar. Um abraço do coração de quem aprendeu que respeito não se pede, se impõe.